E aí, parceiros, você foi criado para ser marido? Pois é, hoje nós estamos aqui para ter essa nossa conversa de homem para homem. Um dos maiores problemas dentro do casamento é a maturidade no casamento. Desde a criação, o homem levou mais essa responsabilidade do que a mulher. Quando Deus criou o homem e mulher, Adão e Eva, ali nasce a responsabilidade do homem ver, prover e manter. Nos tempos de hoje, o homem vira homem nos 18 anos de idade. E a mulher, quando vira mulher? A sociedade diz que a mulher vira mulher quando ela chega no seu primeiro ciclo menstrual. E o homem, verdadeiramente, quando ele vira homem? A pressão da criação do homem é muito massacradora. Desde pequeno, nós já levamos a responsabilidade de ser homem. Por exemplo, nós temos um jargão que nós escutamos muito quando criança dos nossos pais. Deixa de ser menino, rapaz, e vira homem. Olha só que frase nós estamos falando aqui. Deixa de ser menino e vira homem, rapaz. Quer dizer, você está numa adolescência, numa fase de adolescência, e você tem que deixar de ser criança para virar um homem. Três fases ao mesmo tempo dentro de uma palavra só. Os pais vão imputando essa pressão psicológica nos filhos desde cedo. E a gente tem que amadurecer na pressão, porque nós precisamos casar, sair de casa, e desde pequeno nós recebemos essa pressão de virar homem cedo para poder adquirir uma responsabilidade. E nesse processo nós só temos uma ideia, mas nós não temos verdadeiramente a preparação. Como nós fomos preparados para uma vida adulta? Qual foi a escola que nos ensinou a casar? Eu creio que uma minoria teve uma preparação para o seu casamento futuro. Na época, nossos pais, eles não ensinavam, pelo menos na minha época, nossos pais não ensinavam o que era casar, o que era ser um homem, a preparação para um projeto tão grande e tão responsável. Esse tipo de conversa não existia na nossa infância, e nem muito menos na nossa adolescência. E quando na fase adulta, a responsabilidade maior é ir trabalhar e não falar sobre casamento. É ir manter um sustento, é ir buscar o sustento para dentro da sua casa para ajudar pai e mãe, e você não tem a mínima ideia de quando vai chegar um assunto falando sobre casamento na sua vida. E aí você chega na fase adulta e você conhece uma pessoa interessante e você casa com ela. Isso, claro, não pedindo permissão aos pais, porque você encontra uma namorada fora e você chega ao ponto do casamento. E o que fazer depois de adulto e casado, sem ter passado por uma escola do que é um casamento? Sem ter passado por essa trajetória de ensino para você ter um casamento bem-sucedido? Como podemos reverter essa situação? Temos que ter o conhecimento e a certeza de que foi Deus que nos deu uma mulher para casar, que foi Deus que nos deu esse presente. Em Provérbios 18, 22 diz que quem encontra uma esposa encontra algo excelente, encontra uma benevolência para a sua vida. E agora, a partir dessa benevolência, a partir desse presente que Deus te deu, o que é que nós vamos fazer? Recebemos a esposa, recebemos o presente, casamos, e agora o que é que fazemos? Nós temos que lembrar que nós temos um Deus, nós temos um Pai no céu, que pode todas as coisas sobre nossa vida, que pode nos orientar e nos conduzir dentro desse casamento. Em Tiago 3,17 diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, esse é um casamento que nós precisamos colocar na mão de Deus, porque Deus é a fonte de toda a sabedoria.
E em Eclesiastes 4:12, o que é que diz? Que um cordão de 3 dobras, ele não se rebenta facilmente. Então nós temos que ter no casamento um cordão de 3 dobras. Nós precisamos ter o marido, a esposa e Deus. Porque sem Deus nós não podemos conduzir um casamento perfeito, um casamento debaixo da sua vontade. Nós precisamos colocar Deus no nosso casamento, para que a sabedoria de Deus ela preencha tudo aquilo que nós precisamos ter dentro de um casamento. Porque a sabedoria humana ela é limitada. O marido tem uma sabedoria limitada, a esposa tem uma sabedoria limitada. Então nós precisamos depender do Senhor para que o casamento caminhe conforme a sua palavra, conforme o projeto que Deus criou desde o início. O meu casamento e o seu casamento é um projeto de Deus. E nós não podemos conduzir um casamento sem Deus, sem a palavra de Deus, porque senão o casamento vai ser desfeito. Nós, homens, devemos ter a consciência que nós fomos feitos o sacerdote do lar, o provedor do lar. Eu estou falando espiritualmente. Você precisa ser um homem de oração, você precisa ser um homem da leitura da palavra, você precisa ser um homem que você tem que guardar a sua família debaixo de uma oração. Você é o homem que vai se levantar em oração dentro de casa, é um homem que vai orar na sua esposa, é um homem que vai orar nos seus filhos. Você precisa orar para guardar a sua família debaixo da mão poderosa do Senhor. Você precisa guerrear no mundo espiritual, guardando a sua família, livrando ele de todo ataque do maligno, fechando todas as brechas que a sua casa pode ter. A casa que eu falo é o seu corpo, é o templo do Espírito Santo. Você precisa estar em retidão com Deus, para você ter a autoridade de orar pela sua família, de guardar a sua família e livrar ela de qualquer ataque do mundo espiritual. E para isso acontecer e ter uma benevolência e ter um resultado positivo, você precisa estar constantemente buscando a Deus, dependendo do Espírito Santo, para que você tenha essa autoridade através de Deus sobre a sua família. No momento desse, como fica a sua família diante do marido, diante do provedor da casa? A família fica feliz. A esposa fica feliz em ver o seu esposo tomando a frente no mundo espiritual, tomando a frente da casa, tomando a frente em orações e decisões que você pode estar fazendo. Os filhos vão ficar guardados pela sua oração. Os filhos vão ficar felizes de ver que o pai os guarda em oração. Na hora que ele sai para uma escola, para um trabalho, na hora que ele sai para um passeio, ele vê o pai abençoar a sua ida e a sua volta. Isso conta muito dentro da família. Isso deixa uma família segura. Eu quero te desafiar a se colocar como o provedor do teu lar. Eu quero te desafiar a você colocar a sua família debaixo das asas do Senhor, como cita em Salmo 91. E você vê a fidelidade de Deus sobre a tua família. Experimenta você ser o provedor dessa casa. O quão vai mudar o ciclo de vida da tua família em relação a essa proteção que Deus te permite, que Ele te autoriza a fazer. Colocar a sua família protegida pela sua oração, pela sua postura diante do Senhor, Deus vai abrir as portas para a tua família. Deus vai abrir novos horizontes para a tua família. A tua família vai ser salva com saúde, vai ser salva com toda a benevolência do Senhor. Nada vai atingir a tua família por uma única posição que você vai tomar, a posição de um sacerdote, a posição de um provedor espiritual sobre a vida da sua família. Em Provérbios 3:13 fala assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Eu creio que não tem coisa mais satisfatória para uma família, para uma esposa e para os filhos que assim tenham, do que um homem com sabedoria e um homem sabendo conduzir sua família debaixo da mão de Deus. Então, o que eu digo para você hoje, homem, preste bem atenção. Busca a Deus. Busque a Deus, porque sem Deus você não vai a lugar nenhum.
Você precisa depender de Deus para fazer tudo isso. Você precisa ler a palavra, você precisa ter uma sua devocional, você precisa buscar o Senhor, você precisa buscar direção em Deus para a tua família, para você conduzir a tua família. Para onde você vai, se você fica, se você caminha, se você se muda geograficamente, se você fecha qualquer tipo de negócio, tudo. Você precisa de uma excelência em Deus para poder você prover a sua família. Você não pode depender do seu conhecimento limitado. Você precisa depender do Senhor, porque é através do Senhor que você vai conduzir a sua família. Se esse vídeo foi útil para você, envia para um amigo teu. Envia para os teus amigos casados, os teus amigos solteiros que vão se casar, os noivos, os namorados, todos eles precisam ter o conhecimento de um sacerdote, o conhecimento de um homem que provê a casa através de sua oração, de sua proteção com Deus. Não seja abençoado sozinho. Compartilhe esse vídeo. Então, não deixa de dar o teu like, não deixa de se inscrever no nosso canal e aperta o nosso sininho também. Isso o YouTube vai entender que esse vídeo precisa ser mandado para mais pessoas. E deixa teu comentário aqui embaixo também. E deixa a cidade que você está se comunicando conosco. Nós queremos saber de que cidade você está falando. E também vai no nosso Instagram. O meu Instagram é o @silascosta. Nós também temos boas palavras lá para você. Vejo você próxima semana.